Cancro sem filtros. A importância da literacia em saúde. O diagnóstico de cancro é frequentemente um processo marcado pelo isolamento, não só para o doente, mas para toda a família. Perante a incerteza, a complexidade da doença cria um terreno fértil para o surgimento de crenças sem fundamento científico. Estas ideias erradas têm um impacto negativo na saúde mental e contribuem para a criação de um estigma desnecessário. Hoje em dia, a desinformação nas redes sociais circula mais depressa do que os verdadeiros factos. Por isso, este vídeo surge com um propósito claro: promover a literacia em saúde e descomplicar este tema. Mas afinal, o que é o cancro? O nosso corpo é composto por milhões de células que crescem e dividem-se de forma ordenada. Quando uma célula envelhece ou sofre danos, esta é eliminada e substituída, mantendo o equilíbrio do organismo. Por vezes, o processo de divisão celular deixa de ser regulado e passa a ocorrer de forma anormal e descontrolada, podendo dar origem à formação de uma massa de células, denominada de tumor. Quando esse tumor tem um crescimento lento, não invade as células à sua volta e não se espalha para outras partes do corpo, é denominado de tumor benigno. Na maioria dos casos, estes não colocam em risco a vida do doente. Já os tumores malignos não apresentam limites bem definidos, tendo a capacidade de invadir os tecidos vizinhos e de se espalhar para outras regiões do organismo. É este tipo de tumor a que chamamos de cancro. Como surge o cancro? O cancro surge quando ocorrem danos no DNA ou ADN de uma célula, levando-a a dividir-se de forma descontrolada. O DNA, localizado no núcleo das células, contém a informação genética dos seres vivos. Metade desta informação genética é herdada do pai e a outra metade da mãe, o que torna cada indivíduo único. Esta molécula funciona como um manual de instruções, que diz às células como funcionar, crescer e reproduzir. Por vezes, o DNA sofre danos, designadas por mutações. Algumas mutações podem levar a uma desregulação do funcionamento normal das células. Apesar de as células possuírem mecanismos de reparação capazes de corrigir muitos destes danos, quando esses mecanismos falham, as mutações podem acumular-se, aumentando o risco de desenvolvimento de cancro. Um cancro pode ter origem em qualquer célula, ou seja, pode desenvolver-se em qualquer parte do corpo. Algumas características das células cancerígenas são fuga ao sistema imunitário, capacidade de se dividirem infinitamente, imortalidade, capacidade de migração para outras partes do corpo. Por vezes, as células do cancro podem separar-se do tumor original e migrar para outros órgãos, através da corrente sanguínea ou do sistema linfático. A este processo chamamos de metastização. As novas massas tumorais formadas noutros órgãos são designadas por metástases. Os tumores são nomeados mediante a sua origem. Por exemplo, um cancro que começa no pulmão é denominado de cancro do pulmão. Caso essas células do cancro do pulmão migrem até ao cérebro, por exemplo, dizemos que estamos perante um cancro do pulmão com metástases no cérebro. Como se chega a um diagnóstico de cancro? O diagnóstico pode basear-se em diferentes testes complementares. Análises clínicas, ao sangue e a outros fluidos, exames de imagem, como a ressonância magnética, e a biópsia. Uma biópsia é um procedimento médico que consiste na remoção de uma pequena amostra de tecido do órgão afetado. Essa amostra é depois analisada em laboratório para averiguar a presença de células cancerígenas e confirmar o diagnóstico. O cancro tem tratamento? O tratamento é altamente personalizado e divide-se em dois eixos principais: a terapêutica local e a terapêutica sistémica. Em muitos casos, estas duas abordagens são utilizadas de forma complementar, de modo a aumentar a eficácia do tratamento. A terapêutica local tem como objetivo remover ou destruir as células tumorais numa região específica do corpo. A cirurgia. Dependendo da localização e do tipo de tumor, pode ser realizada uma intervenção cirúrgica, com o objetivo de remover o tumor. Esta remoção pode ser total ou parcial. Sempre que possível, o cirurgião procura retirar o tumor por completo, juntamente com uma pequena porção de tecido saudável à sua volta, chamada de margem de segurança. Radioterapia. Utiliza radiação localizada com o objetivo de danificar o DNA das células tumorais, impedindo a sua divisão e levando-as à morte. A terapêutica sistémica atua em todo o organismo, através da corrente sanguínea, ajudando a controlar ou a destruir as células cancerígenas, sendo particularmente importante quando a doença se espalhou para outras partes do corpo.
Alguns exemplos de terapêutica sistémica incluem quimioterapia. Recorre a medicamentos que têm como principal alvo células que crescem e se dividem muito rapidamente, como é o caso de células cancerígenas. No entanto, pode também causar a morte de algumas células saudáveis, que, devido à sua função, também se dividem constantemente em condições normais. Por exemplo, as células que estão presentes nos folículos pilosos e que são responsáveis pelo crescimento do nosso cabelo, apesar de serem saudáveis, dividem-se com muita frequência e, por isso, são afetadas por estes tratamentos. Daí resultar a perda de cabelo que se vê frequentemente em doentes com cancro. No entanto, este efeito é reversível e geralmente o cabelo volta a crescer algum tempo após o tratamento ter terminado. Imunoterapia baseia-se na estimulação do sistema imunitário de modo a reconhecer e a combater as células cancerígenas. Por exemplo, a utilização de anticorpos contra marcadores específicos de determinados tipos de cancro permite um tratamento mais direcionado às células cancerígenas e com menos efeitos secundários. A terapêutica hormonal impede que determinadas células cancerígenas tenham acesso às hormonas naturais do organismo, de que necessitam para crescer e se desenvolver. Frequentemente, a radioterapia e a terapêutica sistémica são utilizadas antes da cirurgia, com o objetivo de reduzir o tamanho do tumor, ou após intervenção cirúrgica, para eliminar possíveis células tumorais que possam ter ficado no organismo. Todos os cancros são familiares? Como referido anteriormente, todos os cancros resultam de mutações no DNA das células. Por essa razão, todos os cancros têm uma base genética, mas existem diferentes origens de cancro. Este pode ser esporádico, em que o dano do DNA acontece de forma espontânea ao longo da vida, sendo este o mais comum. Por exemplo, sabe-se que os raios ultravioleta podem causar mutações no DNA das células e, por isso, uma exposição prolongada e desprotegida à radiação solar está associada com o aparecimento de alguns tipos de cancro, como o cancro da pele. O cancro pode também ser hereditário. Por um lado, podem haver casos onde uma mutação genética é transmitida dos pais para os filhos e, por isso, o indivíduo nasce com um risco aumentado de desenvolver cancro. No entanto, esta situação é relativamente rara. Por outro lado, uma determinada família pode apresentar um aumento da incidência de um tipo específico de cancro, sem que haja uma mutação comum entre eles. Nestes casos, podem estar envolvidos fatores ambientais comuns, estilos de vida semelhantes ou de uma combinação de diferentes genes que aumentam a propensão para desenvolver cancro. É possível evitar o cancro? Existem vários fatores de risco a que estamos sujeitos de forma inevitável, que podem aumentar a probabilidade de ocorrerem mutações no DNA, podendo contribuir para o desenvolvimento de cancro. Entre esses fatores incluem a idade, o sexo biológico, o ambiente, determinadas condições médicas, algumas infecções e o estilo de vida. No entanto, existem alguns fatores de risco que são controláveis e evitáveis, como por exemplo a ingestão de bebidas alcoólicas, exposição solar, tabagismo, sedentarismo, exposição à radiação ionizante e maus hábitos alimentares. Para além disso, a adoção de certos hábitos protetores podem ajudar a prevenir ou diagnosticar precocemente o cancro. É por isso importante participar nos programas de rastreio, utilizar proteção solar com filtros UV, ingerir uma dieta diversificada e equilibrada cumprindo o consumo recomendado de fibra, praticar regularmente exercício físico, fazer uma gestão do stress diário e manter uma boa rotina de sono. Falar sobre o cancro com clareza é essencial para combater o medo, a desinformação e o estigma que ainda persistem. A informação correta ajuda-nos a compreender melhor a doença, a apoiar quem dela sofre e a tomar decisões mais conscientes. Ao investirmos na literacia em saúde, promovemos não só o bem-estar físico, mas também a saúde mental dos doentes e das suas famílias. Por isso, lembra-te: o conhecimento é uma ferramenta poderosa. Informa-te, questiona-te. Procura sempre fontes oficiais e profissionais de saúde para esclarecer as tuas dúvidas.